Seja bem-vindo a este canal dedicado a você, que quer, sobretudo, aprofundar na vida espiritual. É uma alegria poder fornecer a você conteúdo de espiritualidade e saber que isso pode te ajudar bastante na tua relação com a intimidade com Deus. Por isso, se você tem esse desejo, se inscreva, participe conosco e vamos juntos para o santo de hoje. O santo que nós vamos falar hoje é de uma época do ano 452 depois de Cristo. Estamos falando de um tempo onde a Itália passava por grandes dificuldades. Tínhamos o exército huno, liderado ali por Átila, que se tornou uma lenda. Por isso, por onde ele passava, ele deixava um rastro de morte, de impiedade e de muita destruição. Por isso, havia um temor, um medo realmente de que Átila começasse a avançar cada vez mais e se encontrasse dentro das cidades principais da Itália. Vai ser justamente neste período, 12 anos antes, que nós temos o santo de hoje como Papa. Nós estamos falando de Leão Magno, sim. Ele vai fazer o quê? Ele vai guiar uma delegação de Roma para se encontrar ali com Átila, a qual ele tentou convencer a não continuar a sua guerra de invasão. Mas, sem dúvida, era difícil dialogar diante desta lenda, Por isso se fala de muitas coisas, se diz muitas histórias, mas também se narra que este grande lutador, esse líder dos hunos, foi então que ele desistiu, porque ele viu atrás de Leão, ou seja, de Leão Magno, os apóstolos Pedro e Paulo, que estavam armados com espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno que, embora desarmado, deteve a portas de Roma os vassalos ali da África, guiados pelo rei. Ou seja, mais uma daquelas intervenções sobrenatural. Assim, a cidade não foi saqueada nem incendiada. Permaneceram também intactas as basílicas de São Pedro e de São Paulo fora dos muros, e também a Basílica de São João de Latrão. Por isso, nós temos essas histórias espantosas sobre São Leão Magno. Ele que ajudou, que realmente se colocou, sem dúvida, nessa defesa daquilo que era o território cristão. Além desta luta para que os exércitos não avançassem sobre o território cristão, sem dúvida ele também combateu as heresias que atacavam a sã doutrina. Por isso ele se inspirou e começou o concílio ecumênico da Calcedônia, na Turquia. Reconheceu depois e afirmou a unidade de Cristo, ele como pessoa humana e também como pessoas divinas. Rejeitou algumas das heresias que falavam naquele tempo daquilo que era sobre a essência do Filho de Deus, negando essa essência dele. A intervenção depois de Leão no concílio foi através de um texto que depois nós vamos reconhecer como o Tomo de Leão contra Flaviano, que era o bispo de Constantinopla, que trazia depois essas questões mais heréticas. Percebemos aí todo o seu caráter, a sua força, a sua determinação e esses acompanhamentos a nível espiritual que se realizava de forma bem concreta diante dele, diante das pessoas. Ele vai depois afirmar, Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. São expressões depois se vai se falar recorrentemente. Ele vai ser esse promotor do pontificado, ou seja, deixar este legado na história sobre o pontificado, sobre aquilo que é o caminho deste bispo, do bispado, do papado. São quase 100 sermões, cerca de 150 cartas, que vão mostrar aí o seu zelo pela comunhão das igrejas, e pela sua necessidade, sobretudo, de estabelecer esta firmeza para aqueles fiéis. Ele foi, sem dúvida, um grande teólogo e um grande pastor. Teólogo já se observa por toda a sua defesa, por suas inúmeras cartas que foram ali realmente representadas como um sinal de graça para a consolidação da fé. Assim chega até nós um vasto material que podemos realmente
voltar, reconhecer ali a sua assinatura, né, o seu coração, né, a sua clemência, né, o seu amor, sobretudo por Cristo, né? Para ele, Cristo era tudo o que ele desejava e tudo era possível a partir de Cristo. Ele, ao longo da sua vida, muitas vezes lidou justamente com essas histórias de combate às heresias e também da pacificação, desde cedo. Ele nasceu na Toscana, depois teve esse itinerário que passou por muitas vezes ser chamado para realmente estabelecer vínculos de paz, né? Depois de que o Papa Sisto III veio a falecer, Leão, que era conselheiro dele, se tornou depois o seu sucessor, se tornando o 45º Papa da nossa história. Isso ocorreu no dia 29 de setembro, né, hoje, festa de São Miguel, né, para nós, em 440. E para ele, no seu pontificado, havia algumas, vamos dizer assim, primazias, né? O seu pontificado foi um pontificado relativamente grande, foram 21 anos, né? E ele primeiro falou assim, primeiro ele colocou essa primazia do bispo de Roma, depois como o primeiro sucessor de Pedro colocou, ou seja, há uma primazia do bispo de Roma, por ser também o primeiro sucessor, né, de Pedro, e por isso ser chamado Magno, né? Ou seja, o grande, né? O primeiro Papa, que por sua pregação também foi um dos dois únicos Papas, né, depois com este título, né, de Magno, que foi Gregório Magno, a receber em 1754, pelo desejo também do Papa Bento XIV, o título de doutor, né, da Igreja. Foram poucos os papas que tiveram isso. Quem sabe o Papa Bento XVI também, né, se nós tivermos esta graça, né, desse processo também que vai está vivo ainda, que continue muito bem vivo, mas que possa também fazer este caminho aí de santificação e que possa também, quem sabe, se tornar um doutor da Igreja. Outra coisa que ele também teve a primazia foi que ele foi o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana, onde suas relíquias estão lá até hoje, né, sendo conservadas e também veneradas na capela de Nossa Senhora da Pilar. Você percebe aí tudo aquilo que Deus foi conduzindo a vida dele para se tornar este grande ícone da Igreja. Pedimos a Ele a intercessão para que possamos ser fiel à doutrina, zelosos contra a ação do mal e, sobretudo, homens de oração que se voltem para Deus, sabendo que muitas vezes o inimigo parece ser invencível, mas quando nós nos colocamos diante daquilo que são as armas espirituais, nós podemos surpreender até os mais fortes, mesmo diante da nossa fraqueza. E não somos grandes por nós, somos grandes por aquele que nos fortalece, por aquele que realmente nos dá a base, que é Cristo. Pedimos a Ele este grande dom da fortaleza, da sabedoria e que possa também nos abençoar constantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.